Alô, a paz do Senhor. Hoje nós iremos tratar a respeito da igreja ontem e hoje. Vai ser uma reflexão daquilo que era no passado e aquilo que é hoje, nos nossos dias. Então, vamos meditar nesse assunto, vamos analisar esse assunto. Para as pessoas que se converteram nos anos talvez 2010 para cá, talvez não tenham uma ideia daquilo que a igreja era no passado e talvez não consigam ter a capacidade de fazer uma análise, uma comparação. Mas para as pessoas que se converteram nos anos 80, nos anos talvez 70, talvez até ainda nos anos 2000, podem ter mais ou menos uma pequena ideia, ou até quanto mais anos, mais anos de conversão você ter, principalmente nesses anos que eu me referi aqui, 70, 80 e mais para baixo. Então, essas pessoas podem ter uma ideia mais abrangente das diferenças daquilo que era o cristianismo no passado e nos nossos dias. Ok, para não me alongar tanto, para não ter que fazer aqui um vídeo muito longo, vamos diretamente a esta reflexão a respeito da igreja ontem e hoje. Antigamente, ou no passado, a ênfase que a igreja dava era mais para a mensagem da salvação, a santificação e a vinda de Cristo. E acreditamos que, em parte, as pessoas buscavam levar uma vida reta diante de Deus, porque acreditava-se que a vinda de Jesus Cristo seria iminente. Isto é, a qualquer momento, naqueles dias, Jesus Cristo podia aparecer. Então, esta crença fazia com que os crentes vivessem uma vida de santidade, uma vida de santificação. Então, o assunto era muito, muito sério. E a questão, por exemplo, do sofrimento, esta é outra parte que eu vou aqui comentar um pouco. A questão do sofrimento, em parte, era visto como necessário. O sofrimento era visto como necessário, era visto até como um dos requisitos para podermos herdar o reino de Deus. Então, as pessoas não lamentavam. Não lamentavam o sofrimento, e as pessoas procuravam suportar no máximo, porque isto era visto como um requisito, uma virtude. Aguentar a dor, aguentar o sofrimento era visto como uma virtude, uma das coisas necessárias para que pudéssemos herdar o reino dos céus. Então você já pode imaginar como é que os cristãos eram naquela época. Comparando com os nossos dias, nós não suportamos assim tanto as tribulações, as lutas. Ok, eu vou tentar mostrar aqui as diferenças, os porquês dessas coisas todas. Então, uma das coisas que nós não conseguíamos distinguir naquela época era a questão da maldição de proveniência demoníaca, maligna, de um teste da fé, um teste da nossa fé ou de uma provação. As pessoas não conseguiam distinguir quando é que a pessoa estava sendo atacada por demônios, quando que era uma maldição e quando é que era uma prova de fé. As pessoas simplesmente suportavam tudo. E isto foi um dos fatores que fez com que eu tivesse dificuldade de receber a minha cura, porque todo sofrimento, enfermidades todo sofrimento no geral era suportado, nós os crentes suportávamos de boa fé. De boa fé, víamos aquilo como uma coisa necessária para herdarmos o reino dos céus. Então, quando eu comecei a aprender sobre a fé e tudo mais, tive um pouco de dificuldade, mas acabei descobrindo que certas coisas, certos problemas não tinham nada a ver com Deus. Não era uma provação, uma coisa que Deus estava enviando para nos provar a fé, mas nós pensávamos assim, que tudo era Deus que enviava, mesmo as coisas que o próprio diabo enviava para destruir as nossas vidas. Então, tínhamos essas dificuldades.
A outra coisa que eu vou comentar aqui a respeito do passado e do presente é sobre os bens materiais. Os bens materiais eram desprezados, né? Nós olhávamos os bens materiais com desprezo, porque víamos essas coisas como um empecilho à conquista do reino de Deus. Então, nós não tínhamos os bens materiais como uma prioridade, mas olhávamos com um certo receio, porque ensinava-se que eles, neste caso, os bens materiais, podiam dificultar a nossa entrada no reino dos céus. E hoje em dia a percepção é um pouco diferente, embora que em certos casos haja algum exagero, mas a percepção é um pouco diferente. Hoje nós entendemos, né, a conquista dos bens materiais como meios, como recursos que podem ser usados no reino de Deus, que podem ser usados no evangelismo. Então, esta abordagem é a abordagem mais correta. Adquirirmos bens materiais para evangelizarmos, para expandirmos o reino de Deus. Então, esta era a mentalidade, e esta abordagem que eu acabei de apresentar agora é a melhor abordagem, porque se nós olharmos só para a questão de bens materiais, acabamos tendo problemas, né? Acabamos entrando no materialismo, que é um dos problemas que parece que a igreja está a correr em certos locais, né? Há tanta ênfase na aquisição de bens materiais que estamos acabando entrando no materialismo, e isto está a trazer muita crítica à igreja. Está trazendo uma imagem errada, uma imagem até enganosa da igreja. E isso não quer dizer que os crentes não podem ter bens. Devemos ter bens, faz parte das bênçãos de Deus. Deus, quando abençoa Abraão em tudo. Mas a questão é, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? E a Bíblia diz claramente que nós não devemos colocar essas coisas como prioridade. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ok, então, com o tempo, essas mensagens da salvação, santificação, a vinda de Cristo, que eram as mensagens que se dava mais ênfase naquela época, com o tempo começaram a perder força. Vamos tentar analisar aqui as causas disso aí. Começaram a perder força, digamos até que perderam certa relevância. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a esperança demorada enfraquece o coração. Então deve ser por isso aí, a esperança demorada, porque nós acreditávamos naquela época que Jesus Cristo havia de aparecer a qualquer momento. Então, possivelmente aquela expectativa da vinda iminente dava uma certa motivação em nos prepararmos na questão de santificação, porque nós queríamos partir com Jesus Cristo, né? Mas a esperança demorada, como acabei de dizer aqui, enfraquece o coração. E a Bíblia também fala das virgens, né? Aquelas virgens lá no livro de Mateus, que quando o noivo demorou, elas todas adormeceram. Talvez pode ser isso que está acontecendo com a igreja acabou adormecendo, né? Por causa da demora, ou suposta demora. A Bíblia diz que ele não demora, Deus não está a demorar, tudo está a acontecer de acordo com os planos de Deus. Ok, vamos agora olhar para a igreja nos nossos dias, para a igreja hoje em dia. O que aconteceu? Hoje em dia as pessoas acabaram se apercebendo que na igreja podem encontrar libertação de demônios e doenças espirituais essas que não respondem ao tratamento. As pessoas vão ao hospital, fazem diagnóstico e dá tudo negativo, mas a pessoa sente que tem problemas esses, ou doenças, enfermidades que não aceitam tratamento convencional. Antigamente as pessoas iam para os curandeiros, né? Quando tivessem esses problemas, iam para os curandeiros e mesmo quando tivessem questão de possessão demoníaca, iam para os curandeiros. Mas hoje as pessoas descobriram que na igreja se expulsa demônio e também essas doenças espirituais são curadas lá na igreja. Então há uma transição, as pessoas abandonaram os curandeiros e estão indo para as igrejas, e as igrejas estão enchendo. As nossas igrejas estão crescendo, as igrejas começaram a crescer. É dessa forma que nasce o movimento de libertação, igrejas de libertação.
com ênfase só na libertação, libertação, libertação. E também, junto ao movimento de libertação, nasce também um movimento profético. Parece que esses dois movimentos nascem juntos, ou um logo após o outro, né? Movimento profético e de libertação. E cá na África, este movimento teve muito impacto, teve muito impacto, ainda está tendo impacto, mas estamos entrando numa fase, digamos, até de declínio. Declínio por quê? Porque há muita crítica. Em todos os movimentos sempre houve certos exageros e por causa desses exageros os movimentos começaram a declinar. É o que nós acabamos de perceber nos nossos dias. Há um certo declínio. Então, o movimento profético, o movimento de libertação cá na África teve muito impacto. Em parte por causa daquilo que eu acabei de dizer aqui. As pessoas estavam habituadas a irem nos curandeiros para serem libertos e não eram libertas, iam para os curandeiros para serem curadas, as pessoas iam para lá sim, mas não eram curadas, recebiam outros demônios. E na igreja as pessoas estão recebendo libertação, estão recebendo cura, né? É o que está acontecendo. Isso tem sido um dos fatores que está a atrair muitas pessoas para a igreja. E na questão do movimento profético, em parte, nós africanos gostamos de ouvir, nós crescemos ouvindo nos curandeiros quem está a nos feitiçar, o que temos no corpo, e coisas assim. Então, quando surge o movimento profético, e eu acredito que é um movimento que Deus, né, fez surgir, mas nós os homens somos responsáveis em gerir as coisas de Deus. Deus dá dons, mas nós somos responsáveis em cuidar desses dons. Então, nesse movimento profético, e em parte nós aderimos tanto em massa ao movimento profético, em parte porque nós gostamos de ouvir o que temos no corpo, quem nos feitiçou, quem sei lá que, tudo mais, e damos graças por tudo que está a acontecer. Deus está a fazer coisas tremendas. E eu não estou no ministério profético, mas Deus tem nos usado de vez em quando, nos revela coisas a respeito da vida das pessoas e Deus tem liberta essas pessoas. É claro que a nossa maneira de trabalhar é um pouco diferente, não gostamos de divulgar tanto certas coisas, mas às vezes um e outro incidente nós acabamos divulgando para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, então, estou aqui a tentar mostrar alguns fatores que atraíram, né? Fatores que atraíram as pessoas para a igreja. E as pessoas estão recebendo libertação, estão sendo curadas e tudo mais. As pessoas abandonaram os curandeiros e recorreram à igreja. Mas agora, para terminar, onde é que nós estamos a falhar? Onde é que nós falhamos como igreja? Então, eu percebo que a igreja em parte falhou por ter deixado de apresentar a salvação a estas pessoas que correram em busca de libertação, que correram à igreja em busca de cura e libertação. Então, elas vieram para a igreja, nós demos a elas libertação, profetizamos para as suas vidas, mas não falamos da salvação. Não falamos da santificação, não preparamos elas para o reino que há de vir, não preparamos. E o resultado dessa falta de preparação, o resultado dessa ignorância daquela mensagem básica do cristianismo é a má qualidade de crentes que nós temos hoje. Temos péssima qualidade de crentes nos nossos dias. Temos mais buscadores de milagres do que buscadores de Deus, do que pessoas que buscam ter uma intimidade com Deus. Nós criamos buscadores de sensacionalismo, pessoas que querem uma animação do corpo, algo emocional, do que um real encontro com Deus, com frutos dignos de arrependimento. Então, temos tido essa dificuldade. Então, isso começa a nos preocupar. Por que hoje não temos aquela qualidade de crentes que nós tínhamos no passado? Então, eu acabei percebendo que isso tem a ver com a ênfase que nós temos dado. Estamos numa era de movimento de libertação, movimento profético, mas nós precisamos, como o apóstolo Paulo disse, dar todo o conselho de Deus. Isso está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 27. Paulo disse o seguinte: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, nós precisamos de dar todo o conselho de Deus e não enfatizar só uma coisa.
Que Deus ricamente abençoe os meus queridos irmãos, as pessoas que estão me assistindo. E antes de eu terminar, queria lhe apelar ou lhe pedir para se inscrever no meu canal e acionar aí aquele sino para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Deus abençoe e até lá.